Boa tarde, queridos irmãos. Nessa tarde que mais uma vez nos reunimos, em nome de Jesus, para estudar o Evangelho, Luz no Lar, fazer uma pequena leitura das páginas do Evangelho. Como sempre, começamos a tarde com algumas orientações em relação ao Evangelho no Lar. Nós devemos escolher um dia e horário fixo que seja mais conveniente para todos durante a semana, para que possa se dar sequência sempre nesse mesmo dia e horário. Podemos usar uma jarra com água ou um copo com água para ser fluidificada. Essa água pode ser bebida ao final do Evangelho ou se ir tomando assim ao longo dos dias. Inicia-se com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais, trazendo harmonia para o momento. Então aí a gente se propõe, faz uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho que pode ser aberto ao acaso ou numa ordem sequencial conforme a preferência. Depois de lida a página, nós devemos comentar com os demais participantes o assunto proposto neste momento e trazendo então essa reflexão para o nosso dia a dia, para a maneira que nós podemos inserir esses aprendizados na nossa vida. E depois então se faz uma prece de encerramento, agradecendo o amparo de todos os benfeitores que conosco estão em todos os dias. Então agora, nesse momento que vamos dar início ao Evangelho feito às quintas-feiras, elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a todos os espíritos que nos acompanham na caminhada, agradecendo essa oportunidade, amparando a todas as nossas famílias, as nossas comunidades, que as palavras desta tarde possam ser traduzidas em paz, em tranquilidade ao longo dos nossos dias. Que assim seja. Então, para o capítulo de hoje, aberto ao acaso, nós temos o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Número 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único iota e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, o que a gente pode avançar em relação a esse capítulo, Na passagem de Moisés, então, se diz: há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés, é uma invariável. Uma dessas leis é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, o que a gente entende disso? A gente entende que as leis de Deus, elas são leis universais, elas são leis ligadas ao ensinamento de Deus, ao desejo de evolução dos espíritos. A lei de Deus, ela não é uma lei feita ou uma lei usada por nós que habitamos a Terra. Não, ela é uma lei universal. Todos os povos, todos os espíritos que compõem o universo estão sobre a evolução, sobre o processo dessa lei. E as leis humanas, digamos assim, as leis materiais, essas são as imutáveis, elas vão se adaptando, elas vão evoluindo, digamos assim, de acordo com a nossa evolução. Então essas leis, elas são variáveis. Por que a gente está falando de leis variáveis e leis não variáveis? Porque o homem vem evoluindo desde os primórdios junto com a evolução da própria lei, do entendimento da própria lei divina. E quanto mais o homem evolui nos seus aprendizados, nos seus entendimentos, então vai junto com isso crescendo as leis que regem
né, o nosso dia a dia, os nossos deveres, os nossos direitos, assim como a evolução da ciência também. Ela vai evoluindo e crescendo cada vez mais de acordo com aquilo que a gente aprende a partir das leis morais, das leis de Deus. O papel do Espiritismo no contexto do conhecimento religioso ao longo do tempo, ele mostra então para nós as três principais revelações, né? Que é Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Então, quando Jesus fala que não vem destruir as leis, né? Que vem revelar, na verdade, o caminho, né? Revelar as verdades contidas nessas leis, dentro disso também a gente coloca o Espiritismo no entendimento, que nos traz um entendimento melhor das passagens de Jesus, né? Falar de Jesus a qualquer tempo se fala com a mesma luz, porém sobre vários filtros. A cada tempo, a cada período evolutivo, a gente tem um filtro que nos mostra cada vez mais em relação à evolução dos homens e das leis. A lei de Deus é eterna, eterna e imutável. Quanto melhores entendidas, elas são cada vez melhores entendidas de acordo com a nossa evolução. Então, aqui no Evangelho, nos diz no número 3, Cristo nos diz: Jesus não veio destruir a lei, ele quer dizer, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-la sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único iota, quer dizer, até que se atinja a total evolução, até que se passe por todas as fases evolutivas das leis. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer com o privilégio de alguns homens ou mesmo de algum povo. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. Isso quer dizer o seguinte, que embora a gente possa perceber o que nós julgamos ser, digamos assim, injusto diante dos nossos olhos, quando ele fala desse desenvolvimento, do amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo, é exatamente isso, que a gente consiga evoluir ao ponto de que o nosso amor não esteja ligado à matéria, não esteja ligado a amar somente a nossa família, a amar somente o nosso filho, a amar somente as nossas coisas, mas poder estender esse nosso amor a todo o universo. É desta forma, este é o caminho das leis divinas, que vão nos levar à evolução, que vão nos levar então ao entendimento de amai-vos uns aos outros, enchendo os nossos corações de compreensão, doação, tolerância e gentileza. Não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Essa é a chave para a compreensão e o caminho para a execução dos ensinamentos de Jesus. Então fica
essa proposta para a tarde de hoje, né, para nós pensarmos sobre a evolução das leis, pensando sempre nas leis morais, nas leis divinas, nas leis que nos levam ao crescimento. E sempre que uma lei nossa, aquela que rege o mundo material, parece em desacordo com isso, é uma questão de tempo para que essas leis sejam aprimoradas, para que os homens, através do amor, entendam isso. Nós ainda temos necessidade desses regramentos para nos fazer caminhar de forma correta em relação ao outro. Então, essas leis que estão aí hoje regendo o mundo material estão por uma necessidade nossa, né? De nos mantermos com disciplina, de respeitarmos o próximo, de respeitarmos os bens dos próximos, de entendermos que a vida é o nosso maior bem. E para esses tempos que a gente vive hoje, né? Onde tanto se espera a gratidão, onde tanto se espera que um tenha um olhar sobre o outro, eu proponho então, para nós encerrarmos o Evangelho, o poema de gratidão de Amélia Rodrigues, né? Tão bendito sempre por Divaldo Pereira Franco. Vamos elevar os nossos pensamentos, abrir a nossa mente, abrir os nossos corações, expandir o nosso amor, deixar que esse amor que está dentro de nós possa ser transmitido a todos através deste poema. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo lar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. Muito obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Deus. Ouvidos que me ouvem, que ouvem o tambor lilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que escorrem dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece jamais. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela voz, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, pela voz que canta e o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos dos adeusos que ficam feridas, que enxugam as lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, Senhor, porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também bailarão.
Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. E não importa se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe, de pai, de mulher, de homem, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para eu deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Que Deus esteja com todos. Que assim seja.